Na aula passada, nós vimos sobre operadores relacionais e vimos que são três opções: maior, menor e igual. Mas tem as situações que eu preciso saber se o número é maior ou igual, né? Como a gente vê lá nos nossos problemas matemáticos, menor e igual, por exemplo, né? Então, a gente pode combinar esses operadores através dos operadores lógicos, que são três: o AND, que é o I, né? O OU, que é o O, e o NOT. Vamos ver, começando pelo OU. O OU, ele vai ser verdade se as duas expressões forem verdadeiras. Então, por exemplo, se eu quero saber se o meu X lá que o usuário digitar, se ele é menor que 50, e se ele tem a possibilidade dele ser igual a 50. Vou botar aqui igual a 10, para vocês não acharem que só pode ser 50, tá certo? Então, o meu X, o OU, ele retorna uma verdade se essa condição for verdade e essa condição for verdade. Para o OU ser verdade, basta que uma seja verdadeira. Se tiver uma verdade ou uma falsidade, não importa. Toda vez que tiver uma verdade no OU, ele vai retornar como verdadeiro. Então, vamos supor que o usuário aqui vai digitar o valor 5. 5 é menor que 10? Verdade. 5 é igual a 10? Falso. Mas já não tem uma verdade, então o OU ele vai retornar como verdade. Então, vou digitar aqui o valor 5. Então, ele deu como verdade, porque essa condição foi satisfeita. Mas, se eu informar aqui o valor 15, 15 é menor que 10, é falso. 15 é igual a 10, também é falso. Então, não tem nenhuma verdade. Se não tem nenhuma verdade no OU, então ele vai retornar como falso. Então, ele vai dar falso. Então, esse é o nosso operador OU. Para ser verdade, para ele retornar como verdade, basta que uma das condições seja verdadeira. O AND, vou pegar aqui o operador AND, ele é o contrário. Ele só vai ser falso, ele só vai ser verdade se tudo for verdade. Se tiver uma falsidade, aí ele dá falso. Então, o OU, para que dê falso, tudo tem que ser falso. O AND, para ser verdade, tudo tem que ser verdade. Deixa eu duplicar isso daqui, para pegar esses códigos. Então, no AND, ele só vai ser verdade se tudo for verdadeiro. Por exemplo, vou colocar aqui um intervalo. Se o número tiver menor que 10, por exemplo, eu quero saber se o número está no intervalo, né? Então, se o número tiver, vou pegar aqui minha variável x, se x for maior que 1 e menor que 10, então ele está entre 1 e 10. Então, ele só, se eu digitar qualquer número fora do intervalo, ele vai dar como falso. Mas vamos ver como verdade. Por exemplo, vou digitar o valor 5. 5 é maior que 1, verdade. 5 é menor que 10, verdade. Então, ele dá verdade. Se eu digitar aqui agora 0. 0 é maior que 1, falso. 0 é menor que 10, verdade. Só que tem uma falsidade. Então, no AND, que é o nosso I, só vai dar verdade se tudo der verdade. Se tiver uma falsidade, ele vai dar como falso. Então, ele deu como falso, porque o 0 não está dentro desse intervalo. Então, recapitulando, o OU, basta ter uma verdade para que retorne como verdade, só vai ser falso se as duas condições forem falsas, e o AND só vai ser verdade se tudo for verdade. Se tiver uma coisa falsa, vai ser falsidade também. E o outro operador que tem é o NOT. O que é que o NOT faz?
ele inverte o valor. O que é verdadeiro fica falso e o que é falso vira verdadeiro. Vamos supor que eu vou digitar aqui agora, ó, o valor maior que 1, né? Eu vou digitar número 6. 6 é maior que 1, verdade. Só que se eu coloco dentro do not, ele inverte. Então, a verdade vira uma falsidade. Então, ele vai dar falso. Tá certo? Então, esses são os 3 operadores lógicos. O ou, o and e o not. A gente também pode criar expressões. Observem que o formato deles é um losango. Então, eu posso colocar aqui, ó, uma expressão dentro da outra. Eu posso criar expressões. Como é que ele resolve as expressões? Como é que ele vai resolver as expressões? Do mesmo jeito que a gente viu lá nas operações aritméticas. Ele resolve de dentro para fora. Então, ele vai pegando essas respostas e vai aplicando nos próximos, tá certo? Então, esses são os 3 operadores lógicos, o OR, o AND e o NOT. No que a gente vai usar esses operadores? Para o próximo assunto, que é o próximo vídeo, que é tomar decisões no Scratch, ensinar o Sprite, né, o código a tomar decisões, ou seja, que caminho seguir a depender de uma condição, se ela for verdadeira ou falsa. Então, vejo vocês no próximo vídeo.